O dom incrível de Deus. A Bíblia tem muito a dizer sobre a nossa boca, nossos lábios, nossa língua, pois nosso discurso nos atrai. O que estiver dentro do poço subirá dentro do balde. Vence Wagner. Deus nos deu um tesouro valioso, o dom das palavras, e com grandes riquezas também vem grandes responsabilidades. A intenção não era que o dom fosse utilizado incorretamente para gratificação egoísta, mas que fosse investido em outras pessoas para edificação, comunicar vida, além de mudar aquela pessoa com que falamos. Pode ter efeitos sobre gerações que ainda virão. A senhorita Thompson, uma professora que lecionava no 5º ano, viu em primeira mão como uma palavra encorajadora pode mudar o rumo de um dia, o rumo de uma vida. Eis a história dela escrita por Elizabeth Ballard. 3 cartas de Ted. A carta do Ted chegou hoje e agora que eu a li. Vou colocá-la em meu baú de cedro junto às outras coisas que são importantes para a minha vida. Eu queria que você fosse a primeira a saber. Eu sorri ao ler as palavras que ele escrevera. O meu coração se encheu de um orgulho que eu não tinha o direito de sentir. Ted Sallard. Não vejo Ted Sallard desde que ele era um dos alunos em minha turma do 5º ano há 15 anos. Envergonho-me de dizer que desde o primeiro dia em que Ted entrou na minha sala de aula, eu não gostei dele. Os professores se esforçam muito para não ter favoritos em uma sala de aula, mas nós nos esforçamos ainda mais para não mostrar antipatia por uma criança, qualquer criança. No entanto, todos os anos há 1 ou 2 crianças às quais não podemos evitar de nos apegarmos, pois os professores são humanos, e é da natureza humana gostar de pessoas brilhantes, bonitas e inteligentes, que quer tenha 10 ou 25 anos. E às vezes, felizmente, não com muita frequência, haverá 1 ou 2 alunos com quem o professor simplesmente parece não conseguir se relacionar. Eu me julgava bastante capaz de controlar meus sentimentos pessoais naquela fase, até o Ted entrar na minha vida. Não havia uma criança que eu gostasse particularmente naquele ano, mas Ted era, de certo, uma de quem eu não gostava. Ele era um garotinho sujo, não apenas de uma vez em quando, mas o tempo todo. Seu cabelo crescia rente sobre as orelhas e, na verdade, quando redigia seus trabalhos na sala de aula, ele tinha de tirá-lo dos olhos. E isso foi antes da mania virar moda. Além disso, havia um odor que lhe era peculiar e que eu jamais consegui identificar. Sim, seus defeitos físicos eram muitos, mas seu intelecto era o que realmente deixava a desejar. Ao final da primeira semana, eu sabia que ele estava irremediavelmente atrasado em relação aos outros. Não apenas estava atrasado, ele era visivelmente lento. Comecei a me afastar dele imediatamente. Qualquer professor lhe dirá que é mais do que prazeroso ensinar uma criança brilhante. É definitivamente mais gratificante para o ego. Porém, qualquer professor que faça jus às suas certificações pode passar atividades para uma criança brilhante, mantendo-a desafiada e aprendendo, enquanto o maior esforço reside na criança mais lenta. Qualquer professor pode fazer isso. A maioria faz, mas eu não fiz. Não naquele ano. Na verdade, eu foquei os melhores alunos e deixei os outros acompanharem da melhor maneira que pudessem. Envergonho-me de admitir. Eu senti um prazer perverso em usar minha caneta vermelha e cada vez que eu me aproximava para examinar as atividades do Ted, o X das respostas erradas eram muitas. Era sempre um pouco maior e mais vermelho que o necessário. Trabalho ruim, escrevia eu com um floreado. Embora eu não ridicularizasse de fato o garoto, minha atitude era, obviamente, um tanto aparente à classe, pois ele tornou-se rapidamente o Judas, o pária, o rejeitado, aquele a quem é impossível amar. Ele sabia que eu não gostava dele, mas não sabia por quê. Nem eu sabia na época ou agora, porque eu sentia uma antipatia tão forte por ele. Tudo que sei é que ele era um garotinho com quem ninguém se importava, e eu não fazia nenhum esforço por ele. Os dias passaram e vimos chegar o festival de outono, os feriados de ação de graças, e eu continuei corrigindo prazerosamente com minha caneta vermelha. Com o recesso de Natal se aproximando, eu sabia que Ted jamais se recuperaria a tempo de ser promovido para o 6º ano. Ele seria um repetente. Para me justificar, eu checava a pasta com suas notas cumulativas de vez em quando, e ele tinha notas muito baixas nos primeiros 4 anos, mas não o suficiente para ser reprovado.
Como ele fizera isso, eu não sabia. Fui relutante em reverificar as observações pessoais. Primeiro ano. Ted é esforçado, mas tem uma situação ruim no lar. Segundo ano. Ted tem potencial. Mãe é paciente terminal. Ele recebe pouca ajuda em casa. Terceiro ano. Ted é um garotinho simpático, é prestativo, mas muito fechado. Tem dificuldade de aprendizagem. Sua mãe faleceu no final do ano. Quarto ano. Muito lento, mas tem bom comportamento. O pai é ausente. Bem, eles o aprovaram 4 vezes, mas certamente ele reprovará no quinto ano. Essa é a melhor coisa a ser feita, eu disse a mim mesma. E então chegou a véspera dos feriados. Nossa pequena árvore sobre a mesa de leitura ostentava correntes feitas de papel e pipoca. Muitos presentes estavam amontoados embaixo, esperando pelo grande momento. Os professores sempre ganhavam vários presentes no Natal, mas naquele ano meu pareceu maior e mais rebuscado do que nunca. Não havia um aluno que não houvesse me trazido um presente. A cada embrulho desfeito, ouvia-se gritinhos de alegria, e um presenteador orgulhoso recebia agradecimentos calorosos. O presente dele não foi o último que peguei. Na verdade, estava no meio da pilha. Seu embrulho era uma sacola de papel marrom com árvores de Natal coloridas e sinos vermelhos por toda parte. Estava fechada com fita adesiva. Para a senhora Thompson, de Ted. O grupo silenciou completamente e eu me senti o centro das atenções constrangida, porque todos pararam e observaram desembrulhar esse presente. Quando removi o último pedaço de fita adesiva, 2 objetos caíram na minha mesa. Uma pulseira espalhafatosa de strass com várias pedrinhas faltando e um pequeno frasco pela metade de colônia da loja de R$1. Eu podia ouvir os risinhos sarcásticos e sussurros e eu não tinha certeza se conseguiria olhar para Ted. Não é uma gracinha? Perguntei. Colocaram a pulseira em meu pulso. Ted, você poderia me ajudar a fechar o ganchinho? Ele sorriu timidamente enquanto fechava o ganchinho, e eu ergui o punho para que todos pudessem admirá-la. Podiam-se ouvir alguns hesitantes "oh" e "ahs", mas quando espalhei levemente a colônia atrás das orelhas, todas as garotinhas fizeram fila para receber um pouco também. Continuei abrindo os presentes até chegar ao fim da pilha. Comemos nosso lanche até tocar o sinal. As crianças foram saindo, os gritos de até o ano que vem e Feliz Natal, mas Ted esperou em sua mesa. Quando todos haviam partido, ele caminhou em minha direção, segurando seu presente e livros contra o peito. Você está com o cheiro da minha mãe, disse ele baixinho. A pulseira dele também ficou muito bem em você. A pulseira dela ficou muito bem em você. Estou feliz que tenha gostado. Ele saiu rapidamente e eu tranquei a porta. Sentei-me em minha mesa e chorei, decidindo compensar Ted daquilo de que eu havia privado deliberadamente um professor que se importasse. Fiquei com Ted todas as tardes, desde o dia em que as suas aulas recomeçaram, 2 de janeiro, até o último dia. Às vezes trabalhávamos juntos, às vezes ele trabalhava sozinho enquanto eu preparava planos de aula ou corrigia atividades. De modo lento, porém seguro, ele alcançou o restante da classe. Gradualmente houve uma curva positiva, ascendente em suas notas. Ele não teve de repetir o quinto ano. Na verdade, suas médias finais estavam entre as mais altas da classe. E embora soubesse que ele se mudaria do estado quando terminasse o curso, eu não estava preocupada com ele. Ted alcançara um nível que lhe seria útil no ano seguinte. Não importava para onde ele fosse. Ele havia desfrutado uma medida de sucesso. E como fomos ensinados em nossos cursos de pedagogia, sucesso constrói sucesso. Somente vários anos mais tarde é que tive notícias de Ted, quando sua primeira carta apareceu na minha caixa de correio. Prezada senhorita Thompson, eu apenas queria que você fosse a primeira a saber. Vou me formar em segundo lugar na minha turma no dia 25 de maio no colégio. Atenciosamente, Ted Stallard. Eu lhe enviei um cartão felicitando e um pequeno pacote, um conjunto de caneta e lápis. Fiquei imaginando o que ele faria depois da formatura. Descobri 4 anos depois, quando chegou a sua segunda carta. Prezada senhorita Thompson, acabei de ser informado hoje que vou me formar em primeiro lugar na minha turma. A universidade é um pouco difícil, mas vou sentir falta. Atenciosamente, Ted Stallard. Enviei-lhe um belo par de abotoaduras com monograma em prata, esterlina e um cartão.
Eu estava tão orgulhosa dele que poderia explodir. E agora, hoje, a terceira carta de Ted. Prezada senhorita Thompson, eu queria que você fosse a primeira a saber. A partir de hoje, eu sou Theodore J. Stallard, MD, que tal? Vou me casar no dia 27 de julho e espero que você possa vir e se sentar onde a mamãe sentaria se estivesse aqui. Não terei nenhum familiar lá, já que papai faleceu no ano passado. Atenciosamente, Ted Stallard. Não tenho certeza de que tipo de presente se envia a um médico após a conclusão da faculdade de medicina. Talvez eu espere e escolha um presente de casamento, mas o bilhete não pode esperar. Querido Ted, parabéns! Você conseguiu chegar lá e o fez sozinho. Apesar daqueles que são como eu e não por causa de nós, esse dia chegou para você. Deus abençoe você. Eu estarei em seu casamento com muito entusiasmo. A senhorita Thompson mudou o rumo da vida de um garotinho. Ela ofereceu a Ted palavras que o levantaram quando ele sentia que estava no fundo do poço. Você não consegue ouvi-la agora? Ótimo trabalho, Ted. Você consegue. Ela se tornou o vento sobre as asas de Ted quando ele sentia como se pudesse voar. E anos depois, ela teve um assento na primeira fila enquanto o observava voar para o futuro. Este é o poder das palavras de uma mulher, um presente incrível que Deus deu àqueles criados à sua imagem, você e eu. As palavras não foram feitas para serem utilizadas incorretamente, para gratificação egoísta, mas para serem investidas em outras pessoas para a edificação. E disse Deus: no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Esse parece ser um lugar esplêndido para começarmos nossa jornada, o início dos tempos. Quando Deus criou o mundo e encheu os mares com vida marinha e os céus com criaturas aladas, quando ele fez as estrelas iluminarem o céu à noite e colocou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar as trevas, ele o fez com palavras. Disse Deus: haja luz. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E assim se fez. Veja Gênesis 1, 3-26. Deus falou e o que não existia passou a existir. Quando criou os céus e a terra, Deus usou uma força poderosa, as palavras. Mediante as palavras do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Salmos 33, 6. De modo surpreendente, quando Deus criou a humanidade à sua própria imagem, Ele nos deu aquela mesma capacidade poderosa de dizer palavras. E Ele não confiou as palavras às zebras, aos pássaros, aos macacos, elefantes, lagartos ou cavalos. Ele confiou as palavras a meros mortais. Nossas palavras também têm potencial criativo. Elas podem iluminar o rosto de uma criança desalentada, aliviar os fardos de um marido sobrecarregado de preocupações, levantar o ânimo de uma amiga que se sente abatida pela vida, encorajar irmãos e irmãs em Cristo a crescer na graça e trazer a mensagem da esperança e cura de Jesus Cristo ao mundo ferido. As palavras são uma das forças mais poderosas do universo e, de modo surpreendente, Deus as confiou a você e a mim. As palavras se tornam o espelho no qual os outros veem a si mesmo. Sempre me surpreendi com o poder de um átomo minúsculo, pequeno demais para ser visto a olho nu. A divisão do núcleo de um átomo e a fusão, a união dos núcleos, tem um poder de gerar energia suficiente para suprir uma cidade inteira ou potencial destrutivo suficiente para devastá-la. Tudo depende de como e quando se dá a sua união ou a separação. Isso também pode ocorrer às nossas palavras. Ligado em um pequeno grupo de músculos chamado língua, encontra-se um instrumento com um enorme potencial para o bem ou para o mal, para encorajar ou desanimar, para dar poder ou destruir completamente, para curar ou ferir.
tudo depende de como e quando se dá a união e separação. Nossas palavras podem fazer um casamento ter sucesso ou fracasso, paralisar uma amiga ou empurrá-la para frente, costurar ou rasgar um relacionamento, construir ou enterrar um sonho, amaldiçoar Deus ou confessar Cristo. E embora não tenha ossos, a língua é forte o bastante para partir o coração de alguém. Assim como Deus usou palavras para criar vida física, nossas palavras podem ser a centelha para gerar vida espiritual. Paulo ensinou: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se vê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Uau! É com a nossa boca que somos salvos. É um poder incrível bem debaixo do nosso nariz. As palavras conversar, língua, fala, discurso, palavras, boca e silêncio são usadas mais de 3.500 vezes na Bíblia. Palavras que são usadas por homens e mulheres como você e eu. Algumas são exemplos do dano que elas podem causar e outras são exemplos da vida que podem trazer. Lemos sobre mulheres que fofocavam, reclamavam, mentiam, manipulavam, zombavam e faziam muitos tropeçarem. Também lemos sobre mulheres que encorajavam, profetizavam, salvavam vidas, treinavam guerreiros e faziam com que muitos andassem na verdade. Algumas faziam as duas coisas. Você e eu provavelmente também faremos. Assim como lemos as palavras, Deus disse: um dia as pessoas dirão o mesmo a nosso respeito. E ela disse: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Salmos 33, 6. Lemes, rédeas e incêndios em florestas. Na Bíblia, Tiago retrata de forma comovente o poder de nossas palavras. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como grande bosque é incendiada por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, 3 a 6. A Bíblia de Estudo English Standard Version observa: a língua é um dos menores órgãos do corpo, contudo, tem controle sobre tudo que uma pessoa é e faz. A língua determina todo o curso de uma vida, literalmente o ciclo de existência. Provavelmente significa os altos e baixos da vida. A língua vibra do avesso todos os aspectos da vida em comunidade, bem como o individual. Um cavalo médio pesa de 380 a 998 quilos. É muito osso e músculo, contudo, um pequeno pedaço de metal colocado acima de sua língua e preso a uma rédea nas mãos do cavaleiro controla seu movimento para a esquerda ou para a direita. Puxar a rédea em direção ao cavaleiro dá sinal para o cavalo parar. Afrouxá-la dá sinal para ele avançar. O simples fato de pensar que um animal tão grande é controlado por um pequeno pedaço de metal pressionando contra sua língua é de estontear. Eu amo o modo que Peterson parafraseia Tiago 3, 3 a 6 em sua obra A Mensagem. Um freio na boca de um cavalo controla todo o animal. Um pequeno leme em um navio enorme nas mãos de um capitão habilidoso define um rumo ao enfrentar os ventos mais fortes. Uma palavra que sai de sua boca pode parecer sem valor, mas pode realizar quase tudo ou destruir tudo. Lembre-se de que basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra que sai de sua boca de forma descuidada ou mal colocada pode fazer isso. Pelo nosso discurso, podemos arruinar o mundo, transformar a harmonia em caos, jogar lama em uma reputação, fazer o mundo inteiro virar fumaça e virar fumaça com ele. Fumaça diretamente do poço do inferno. Em 23 de novembro de 2006, uma fagulha como essa se inflamou no Parque Nacional Grant e Monkey Mountains. Um incêndio começou em um pico acidentado e escarpado, conhecido como Chimney Tops,
cerca de 6,5 quilômetros de Gatlinburg, no Tennessee. O fogo queimou por vários dias, principalmente nos picos inacessíveis do Parque Nacional Greens Mountains, não muito distante da borda de uma das trilhas de caminhada mais populares. O fogo era pequeno e tão remoto que durante dias os bombeiros não conseguiram chegar até lá. Em vez disso, formularam um plano para contê-lo, porém, iniciando-se na tarde de domingo e estendendo-se até a manhã de segunda. A umidade desapareceu do ar, a temperatura subiu e o vento começou a disparar por entre as árvores. Na tarde de segunda-feira não havia como parar as chamas famintas. Auxiliado por fortes rajadas de vento de até 120 km por hora e meses de seca intensa, o fogo partiu velozmente em direção à área de atração turística de Gatlinburg, que estava lotada. Até às 5 horas da tarde não havia incêndios em Gatlinburg. No prazo de 1 hora, 20 prédios estavam em chamas. Durante dias, 780 bombeiros de vários estados combateram incêndios que fecharam a cidade de Gatlinburg, no auge de seu turismo de inverno. O fogo danificou ou destruiu mais de 2.400 casas e empresas. 14 pessoas morreram, 134 ficaram feridas. Entre os mortos haviam tanto moradores como visitantes. Muitos proprietários retornaram para casa e encontraram em cinzas tudo o que possuíam. O condado de Sevier, em 17.000 alqueires de bosque foram transformados em um pedaço de terra desfigurado e carbonizado, e tudo começou com uma faísca despretensiosa. 2 adolescentes estavam brincando com fósforos em uma trilha popular de caminhada. Uma outra pessoa que caminhava aparentemente registrou uma imagem dos garotos se afastando da trilha com fumaça ao fundo. As autoridades conseguiram identificar os garotos pelas roupas e mais tarde eles foram presos. Um fósforo, uma faísca, 2 pessoas descuidadas. Em média, mais de 100.000 incêndios destroem de 4 a 5 milhões de alqueires anualmente nos Estados Unidos. Em 2018, 52.303 incêndios destruíram 8,5 milhões de alqueires. Acredita-se que cerca de 90% tenha sido causado por descuido humano e 10% por causas naturais, tais como raios. Embora os incêndios florestais deixem árvores despidas e encostas inférteis que levam anos para serem restauradas, vidas chamuscadas por palavras inflamadas podem ser expostas para sempre. Jamais cometeríamos o descuido de jogar um fósforo aceso pela janela de um carro ao passarmos por uma floresta nacional. Contudo, muitas vezes, ao longo de nossa vida, lançamos palavras inflamadas sem qualquer cuidado. O escritor de Provérbios observa: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21. De todas as disciplinas espirituais, acredito que submeter a língua ao Espírito Santo é uma das maiores. Por quê? Porque por meio das nossas palavras podemos trazer morte ou vida. Conta-se uma história a respeito do filósofo Xanthus. Certa vez ele disse ao seu criador que receberia alguns amigos para jantar na noite seguinte e o instruiu a comprar a melhor mercadoria que pudesse encontrar no mercado. Quando se sentaram à mesa no dia seguinte, o filósofo e seus convidados não tinham nada além de língua, 4 ou 5 pratos de língua, preparados de várias maneiras. Finalmente, o filósofo perdeu a paciência e disse ao seu servo: eu não lhe disse para comprar a melhor mercadoria do mercado? O servo respondeu: comprei o melhor do mercado. A língua não é o órgão da sociedade, o órgão da eloquência, o órgão da bondade, o órgão da adoração? Então, Xanthus disse: amanhã eu quero que você compre o pior do mercado. No dia seguinte, quando o filósofo se sentou à mesa, não havia nada além de língua. 4 ou 5 pratos de língua. Língua desse e daquele outro jeito. O filósofo perdeu a paciência novamente e disse: eu não disse para você comprar o pior do mercado? O servo respondeu: comprei, pois não é a língua o órgão da blasfêmia, o órgão da difamação, o órgão da mentira? Eu jamais comi língua, mas tive de comer minhas palavras. Embora as palavras sejam um dos dons mais incríveis de Deus, nas mãos erradas, ou melhor, na boca errada, elas têm potencial destrutivo. Nossas palavras são poderosas e trazem consequências. As palavras se tornam o espelho no qual os outros veem a si mesmo. Em busca de um porto seguro. Certo dia eu estava passando os olhos por um encarte do jornal local chamado The Mecklenburg Negoboth. Nas 2 últimas páginas havia um calendário de eventos da semana.
Linha após linha mencionava reuniões de grupos de apoio aos pais adotivos, grupo de apoio aos filhos e adultos de alcoólatras, grupos de apoio à doença de Alzheimer, grupo de apoio aos cuidadores de portadores de demência, grupo de apoio aos amputados, grupo de apoio à amamentação, grupo anônimo de codependentes de transtornos alimentares, de emoções, de jogadores, de dores de cabeça, de mães de múltiplos, de viciados em sexo. No total, 146 reuniões de grupos de apoio estavam agendadas na minha cidade em uma semana. Acima da coluna superior direita havia uma mensagem. Se estiver procurando um grupo de apoio não mencionado aqui, ligue para nós e encontraremos um para você. Fechei o jornal com um nó no estômago. Como homens e mulheres anseiam desesperadamente por uma palavra de encorajamento. Eles precisam de um incentivador que lhes diga: você consegue, não desista. Anseiam por um companheiro de viagem que os encoraje quando a estrada estiver muito árdua para viajar sozinho. Anseia por um parceiro de equipe que os apoie, lembrando-os de que não estão sozinhos nesse jogo chamado vida. Anos atrás não havia esses tais grupos de apoio. Em vez disso, tínhamos familiares ou vizinhos para ajudar quando os fardos se tornavam difíceis demais para se suportar sozinho. As mulheres conversavam debruçadas na cerca enquanto compartilhavam a criação dos filhos. Juntas elas preparavam compotas com frutas no quintal. Costumavam colchar para manter o corpo aquecido e conversar para manter o coração aquecido. Os tempos, porém, mudaram. Muitos de nós nem sabemos os nomes dos nossos vizinhos. Nossas famílias estão espalhadas por diferentes estados e perdemos aquele senso de comunidade que apenas há algumas gerações era o pilar. Logo na entrada, onde ainda tínhamos um tapete dando boas-vindas, agora temos adesivos que avisam a quem vem às nossas casas que tem um sistema de alarme. E se for como eu, você tem ambos. As boas-vindas e o aviso, que o torna tudo muito confuso. Essa falta de conexão também é prevalente em nossa comunidade cristã. Alguns anos atrás, eu participava de um estudo bíblico para casais. Havia um homem no grupo que havia se convertido há pouco tempo. Sabe o que eu mais sinto falta desde que me tornei cristão? Perguntou ele. Sinto falta de passar tempos nos bares, sinto falta de falar com os outros homens, de ser eu mesmo. Sua confissão partiu meu coração. Rob não sentia falta do álcool, ele sentia falta da comunhão na qual ninguém o julgava, condenava ou fazia sentir-se culpado. O bar era um lugar seguro. Li alguma coisa alguns anos atrás que me fez lembrar da confissão de Rob. O bar da vizinhança possivelmente seja a melhor cópia falsa que há para a comunhão que Cristo quer dar à sua igreja. É uma imitação de distribuir bebida alcoólica em vez de graça, fuga em vez de realidade, mas é uma comunhão permissiva, receptiva e inclusiva. É inabalável, é democrática. Você pode contar segredos às pessoas e elas geralmente não contam aos outros ou nem sequer desejam contar. O bar prospera não porque a maioria das pessoas é alcoólatra, mas porque Deus colocou no coração humano o desejo de se conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado, e muitos procuram uma cópia falsa ao preço de algumas cervejas. Por que os cônjuges param no bar da vizinhança antes de ir para casa? Poderia ser a mesma razão pela qual os adolescentes preferem os colegas aos pais, a mesma razão pela qual alguns ficam pulando de uma igreja para outra, ou a mesma razão pela qual pessoas feridas frequentam grupos de apoio em vez de compartilhar suas lutas entre amigos. Seria o caso de estarmos procurando um porto seguro, uma palavra edificante, um tapinha verbal nas costas, graça para os amargurados, segurança para os agitados pela tempestade e descanso para os extremamente cansados? Ainda não conheci ninguém que não precisasse de uma palavra gentil. As pessoas precisam de um lugar onde possam lançar âncora sem medo de piratas entrarem a bordo e enganá-las de modo inclemente. Acho que podemos ser esse lugar seguro. Podemos aprender a falar palavras de graça que convidem aqueles que nos cercam e descer do barco para um tempo necessário de pausa e depois soltar as velas quando a tempestade tiver passado. Uma escolha simples com resultados duradouros. Somos moldados pelas palavras daqueles que nos amam ou se recusam a nos amar. Somos moldados pelas palavras daqueles que nem sequer sabem nossos nomes. Ser amado e aceito é o clamor do coração de toda a humanidade. E às vezes uma simples palavra de encorajamento pode fazer toda a diferença. William Barclay disse: um dos mais elevados deveres humanos é o dever de encorajar.
É fácil rir dos ideais dos homens. É fácil jogar água fria no entusiasmo deles. É fácil desencorajar os outros. O mundo está cheio de desencorajadores. Temos o dever cristão de encorajar uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de elogio, agradecimento, apreço ou alegria mantém um homem em pé. Bem-aventurado o homem ou mulher que fala uma palavra assim. O que exatamente é encorajamento? Meu dicionário define assim: dar coragem ou confiança a aumentar as esperanças de ajudar com conselhos solidários e interesse, aconselhar e facilitar que alguém faça algo, promover ou estimular, fortalecer. Por outro lado, desencorajamento é dizer ou tirar a coragem de alguém, deter, diminuir o entusiasmo por e dessa maneira restringir ou impedir. Surpreendentemente, nossas palavras têm capacidade de fazer os dois, e cada vez que falamos, temos de escolher qual deles faremos. A palavra hebraica para boca é peh, é traduzida muitas vezes como corte, como uma navalha. A língua tem um corte afiado e poderoso, que pode ser usado para ferir ou curar. Uma navalha nas mãos de um cirurgião habilidoso traz cura e vida, mas nas mãos de um assassino traz morte. Assim como o cirurgião, podemos estudar como usar nossa boca para trazer vida aos que nos cercam e então tomar a decisão simples de fazer exatamente isso. Por quanto tempo essa simples escolha permanece no coração de alguém? Que distâncias atingem os ecos de uma palavra gentil? Creio que o impacto de uma palavra falada ou escrita pode permanecer por muito tempo depois de nossos corpos terem deixado essa terra. Mary aprendeu sobre o impacto duradouro das palavras com um grupo de amigos seus. Aqui está a história dela. Ele estava na primeira classe de terceiro ano para a qual eu lecionava no St. Mary's School, em Morris, Minnesota. Todos os meus 34 alunos me eram queridos, mas Mark Eklund era um em 1 milhão. De aparência muito aciada, ele tinha aquela atitude de ser feliz com a vida, que até suas eventuais travessuras pareciam encantadoras. Mark também falava sem parar. Eu tinha de lembrá-lo constantemente que falar sem permissão não era admissível. O que me impressionava muito, porém, era a sua resposta sincera toda vez que eu tinha de corrigi-lo por mau comportamento. Obrigado por me corrigir, irmã. No princípio, eu não sabia o que fazer com tal resposta, mas não demorou para eu me acostumar a convidá-la várias vezes ao dia. Certa manhã, minha paciência foi se esgotando com Mark, falando sem parar. Então, cometi o erro de uma professora iniciante. Olhei para ele e disse: se você disser mais uma palavra, vou tapar sua boca com uma fita adesiva. Não havia passado 10 segundos e Chuck delatou: Mark está falando de novo. Eu não havia pedido a nenhum dos alunos para me ajudarem a vigiar Mark, mas como havia revelado a punição na frente da sala, tive de agir de acordo. Lembro-me na cena como se tivesse acontecido esta manhã. Fui até a minha mesa, abri a gaveta conscientemente e tirei um rolo de fita adesiva. Sem dizer uma palavra, fui até a mesa de Mark, cortei 2 pedaços de fita e com eles fiz um grande X sobre sua boca. Em seguida, voltei para a frente da sala. Quando olhei para ver como Mark estava, ele piscou para mim. Essa foi demais. Eu comecei a rir. A turma vibrou quando voltei para a carteira de Mark. Removi-lhe a fita e dei de ombros. Suas primeiras palavras foram: obrigado por me corrigir, irmã. No final do ano, me pediram para ensinar matemática no Fundamental 2. Os anos voaram e antes que eu percebesse, Mark estava em minha sala de aula de novo. Ele estava mais bonito do que nunca e igualmente educado, visto que tinha de ouvir atentamente minhas instruções sobre a nova matemática. E ele não conversava tanto no 9º ano quanto costumava conversar no 3º. Certa sexta-feira, as coisas simplesmente não pareciam bem. Havíamos trabalhado duro durante toda a semana para aprender um novo conceito e senti que os alunos estavam ficando cada vez mais frustrados consigo mesmo e irritados uns com os outros. Eu tinha de dar um fim naquela irritabilidade antes que ele fugisse do controle. Então, pedi que listassem os nomes dos outros alunos da sala em 2 folhas de papel, deixando um espaço entre cada nome. Em seguida, pedi que pensassem na coisa mais legal que poderia dizer de cada um de seus colegas e que as escrevessem. A tarefa ficou o restante do período de aula para ser concluída, e à medida que deixava a sala, cada um dos alunos me entregava os papéis. Charlie sorriu. Mark disse: obrigado por me ensinar, irmã. Tenha um bom fim de semana.
Naquele sábado, escrevi o nome de cada aluno em uma folha de papel e anotei o que cada um dissera acerca de cada pessoa. Na segunda-feira, entreguei a cada aluno sua lista. Não demorou muito e toda a classe estava sorrindo. Sério? Eu ouvi o sussurro. Eu nunca soube que isso significava alguma coisa para alguém. Eu não sabia que os outros gostavam tanto disso. Ninguém nunca mais fez menção daqueles papéis na sala. Eu jamais soube se eles conversaram a respeito depois da aula ou com os pais, mas não importava. O exercício havia cumprido seu propósito. Os alunos estavam novamente felizes consigo mesmos e uns com os outros. Esse grupo de alunos foi adiante. Vários anos mais tarde, após retornarem das férias, meus pais me encontraram no aeroporto, enquanto voltávamos para casa. Mamãe fez as perguntas habituais acerca da viagem, do clima, das minhas experiências em geral. Houve uma pequena pausa na conversa. Mamãe deu aquela olhada de esguela para o papai e simplesmente disse: Papai? Meu pai limpou a garganta como costumava fazer antes de algo importante. Os Eklunds ligaram ontem à noite, começou ele. Sério? Indaguei. Não tenho notícia deles há anos. Eu fico imaginando como estará Mark. Papai respondeu baixinho. Mark foi morto no Vietnã, disse ele. O funeral é amanhã e os pais deles gostariam que você comparecesse. Ainda hoje eu consigo identificar o local exato na rodovia. I-494, onde papai me falou sobre Mark. Eu não havia visto um soldado em um caixão militar antes. Mark parecia tão bonito, tão maduro. Tudo o que eu conseguia pensar naquele momento era Mark. Eu daria toda a fita adesiva do mundo para você falar comigo. A igreja estava lotada de amigos do Mark. A irmã Church cantou o hino de Batalha da República. O que teve de chover no dia do funeral? Já estava difícil bastante à beira do túmulo. O pastor fez as orações costumeiras e o corneteiro tocou o toque de recolher. Um a um, aqueles que amavam Mark deixaram uma última passada pelo caixão. Fui a última. Enquanto eu estava ali, um dos soldados que havia ajudado a carregar o caixão se aproximou de mim. Você foi a professora de matemática de Mark? Perguntou ele. Fiz que sim, enquanto continuava olhando para o caixão. Mark falava muito de você, disse ele. Após o funeral, a maioria dos antigos colegas de classe de Mark se dirigiu à fazenda de Shirk para almoçar. A mãe e o pai de Mark estavam lá, obviamente esperando por mim. Queremos lhe mostrar uma coisa, disse o pai, tirando uma carteira do bolso. Encontraram isso em Mark quando ele foi morto. Achamos que você poderia reconhecer. Abrindo a carteira, ele tirou cuidadosamente 2 pedaços de folha de caderno bem gastos, que claramente haviam sido colocados, dobrados e redobrados muitas vezes. Mesmo sem olhar, eu sabia que os papéis eram aqueles em que eu havia listado todas as coisas boas que cada um dos colegas de classe de Mark havia dito acerca dele. Muito obrigado por fazer isso, disse a mãe de Mark. Como você pode ver, Mark deu muito valor a isso. Os colegas de classe de Mark começaram a nos rodear. Charlie sorriu timidamente e disse: Ainda tenho minha lista. Está em casa, na primeira da minha escrivaninha. A esposa de Chuck disse: Chuck me pediu para colocar a dele em nosso álbum de casamento. Eu tenho a minha também, disse Marilyn. Está no meu diário. Então Vic, outra colega de classe, enfiou a mão no bolso, tirou a carteira e mostrou ao grupo sua lista gasta e deteriorada. Eu carrego isso comigo o tempo todo, disse Vic, sem pestanejar. Acho que todos nós guardamos nossas listas. Por quanto tempo nossas palavras ecoarão nos corações e mentes de nossos filhos, de nossos maridos, de nossos amigos, dos irmãos da fé e do mundo? Por toda a eternidade, minhas amigas, até o fim dos tempos.